Quando no mundo eu andava, só tristeza em mim havia, e pelo caminho pisava em pedras que eu não podia ver, pois estava cega por ilusões que pareciam ser algo bom, mas eram armadilhas que feriam meu corpo, aprisionava minha alma, sozinha neste labirinto, não encontrava uma saída, mas alguém viu meu sofrimento, ouviu meu lamento, com seu grande poder transformou o meu viver. Ah, esta luz que iluminou a minha vida surgiu de repente através de uma santa, o Espírito Consolador que Jesus prometeu. Ah, esta luz é a Santa Rosa. Mas alguém viu meu sofrimento, ouviu meu lamento, com seu grande poder transformou o meu viver. Ah, esta luz que iluminou a minha vida surgiu de repente através de uma santa, o Espírito Consolador que Jesus prometeu. Ah,
Prezados irmãos, renovo aqui mais uma vez os meus agradecimentos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo que a bênção de Deus, de Jesus, Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo esteja presente na vida de todos, inclusive também dos nossos internautas. É um momento muito precioso para os filhos de Deus, estar aqui para receber o alimento que nos dá vida, que nos prepara para que um dia possamos estar como povo de Deus na sua eternidade. Desta forma, irmãos, nós vamos iniciar a nossa reunião, pedindo a todos para que se coloquem em pé, e vamos proceder, irmãos, fazendo a nossa oração inicial. Ainda em tempo, peço que curvem suas cabeças, suas mãos estejam levantadas aos céus, e todos em sentido de reverência. Santíssimo e glorioso Deus, nosso eterno Pai e nosso Criador, louvamos e glorificamos o Teu santo nome nesta hora, agradecidos e muito felizes por ter aqui a presença dos anjos e dos santos que se fazem necessário em nosso meio. Sim, aqueles que nos trouxeram até aqui, que vieram em nossa companhia, e os que da mesma forma estarão conosco durante esses momentos, nos ajudando, nos trazendo alegria e o prazer de estar aqui diante do tabernáculo santo de Deus. Tabernáculo que foi trazido dos céus por Jesus, através do Espírito Consolador, a nossa querida e santa Vó Rosa, e que permaneceu e permanece até hoje, através do ministério glorioso do nosso querido e santo irmão Aldo, e da dedicação de um povo que honrou este santo profeta, e hoje tem feito valer a grandeza da sabedoria e do prazer de estar com Deus que Ele deixou em nossa vida. E por essa razão é que a Ele também da mesma forma somos gratos, porque nos trouxe a paz, a felicidade e o lenitivo nesta terra, para vivermos uma vida santa e sendo vistos por Deus com bons olhos, com alegria. Recebe, portanto, a Jesus a nossa gratidão sincera, o nosso louvor, a nossa adoração, por tudo quanto o Senhor fez e tem feito por esta igreja deste santo caminho, a semelhança de tua santa mãe, que é nossa mãe também, Maria Santíssima, que tem cuidado de nós como seus filhos, como sua igreja, como seu povo. Recebe a nossa gratidão sincera. A Senhora também, Santa Vó Rosa, que preparou esta igreja para Jesus e entregou nas mãos do nosso querido e santo irmão Aldo, para nos preparar, para estarmos unidos como família do Reino dos Céus, nesta igreja e neste santo caminho. Estamos iniciando a nossa reunião e pedimos ao Senhor, querido primaz, que nos abençoe, que nos ajude para que tenhamos momentos felizes de sabedoria, de entendimento, para que possamos lançar a semente da vida nestes corações e eles regressem para os seus lares, felizes, alegres por aquilo que receberam. Portanto, entrego em tuas santas mãos a nossa reunião, para que tudo seja feito em conformidade com a tua santa e bendita vontade. E assim declaro a nossa reunião iniciada em teu santo nome. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário, irmãos, Igreja Forte. Celestial.
Amém. Os que tiver lugar poderão se assentar. E vamos continuar louvando estes santos de Deus, irmãos, cantando mais alguns hinos do nosso inário. Vamos cantar o hino que tem como título Com Jesus e a Vó Rosa. Ó povo apostólico avante, é o título do hino que nós iremos cantar neste momento, de número 58, irmãos. Próximo hino que nós iremos cantar, irmãos, tem como título Não há na terra, não há, de número 65 do nosso inário. Agora nós vamos ouvir a apresentação a cargo do coral. Ouviremos agora, irmãos, pelo coral, o hino que tem como título O Caminho do Bem. Vamos ouvir.
Muito bem, irmãos. Agora nós vamos ter a oportunidade de apresentar a nossa gratidão a Deus por meio das nossas contribuições, irmãos. Lembrando a igreja que nós temos ainda muito que lutar nesta terra. Ainda temos muitas almas, irmãos, a serem salvas, que precisam conhecer esta igreja, que precisam conhecer este santo caminho, e saber que por meio dela, Deus, o nosso Pai, tem falado às criaturas. Por meio desta igreja, Deus, o nosso Pai, tem lutado para concluir seus planos. E uma coisa muito importante que nós devemos carregar dentro de nós, é que fomos os primeiros escolhidos de Deus para fazer frente a esta obra. E se Deus nos escolheu, irmãos, através da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo, é porque Ele confiou em nós. É porque Deus sabia, irmãos, que nós não iríamos falhar com a sua obra, mas que seria um povo que estaria disponível, irmãos, a trabalhar, a lutar pela causa mais nobre, mais preciosa de nossa vida e da vida desta humanidade, porque muito embora não conhece, mas este bem aqui, irmãos, ele veio para todos. Esta igreja, ela não nasceu só para nós, mas ela nasceu como uma oportunidade de salvação da humanidade. Porque a salvação, irmãos, é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. E esta grandeza já está fazendo parte de nossa vida. Porque nós guardamos, irmãos, em nosso coração esta riqueza que Deus nos deu. Não desprezamos por nada deste mundo. Então, para nós já é uma vitória. Muito embora nós ainda estejamos aqui nesta terra, correndo riscos de perder, mas o apostólico que é fervoroso, que confia com sinceridade nestes santos de Deus, jamais deixará isto acontecer. E é justamente por essa razão que eu já declaro aqui como uma vitória para todos nós. Uma certeza de que um dia nós vamos nos encontrar no reino celestial do nosso Deus e Pai. Mas, irmãos, sendo esta riqueza para nós, é muito natural e como dever do Filho de Deus, espalhar, irmãos, esta beleza, esta riqueza, a muitos corações nesta terra. E as únicas pessoas que podem fazer isso, irmãos, somos nós. Outras pessoas não podem fazer isso. Porque nós só podemos levar o Evangelho de Cristo aos corações nesta terra, quando nós temos fé, quando nós acreditamos. E é exatamente o que acontece com esta igreja, com este povo. Se nós estamos aqui agora, é porque nós confiamos. É porque nós confiamos no ministério da Santa Vó Rosa, é porque nós confiamos no ministério do Santo Irmão Aldo, é porque nós entendemos que eles estão ligados a Jesus, e nos ligaram a eles também. Então é justamente por essa razão que esta igreja tem crescido nesta terra, tem mantido, irmãos, a sua postura como filho de Deus. E é justamente por essa razão que nós também temos a liberdade de falar aos vossos corações e apelar a cada coração, para que faça o melhor para a nossa igreja. Porque quando nós fazemos pela nossa igreja, nós estamos fazendo, irmãos, pelo bem maior que nós temos. O conselho de nossa igreja, ele nos traz aqui, irmãos, um pedido de oferta, através da escrita, dizendo assim: estimados irmãos, nosso santo irmão Aldo nos deixou ensinos valiosos sobre o valor de nossa igreja como uma obra de fé e caridade, ao nos aconselhar
como devemos amá-la e lutar por esta obra de grande valor para a salvação de muitas almas, para a glória de Deus, nosso Pai, e do seu reino. Assim nos ensinou o nosso santo e querido irmão Aldo. Se lhes ensino sobre o dever sagrado de contribuir para a nossa igreja, é porque o apostólico precisa ser caridoso, é o que diz o irmão Aldo. Vejam que aqui é a palavra dele, é palavra do santo irmão Aldo. Pois sempre tenho ensinado que a igreja apostólica é uma obra de fé e caridade. Fé porque preparamos o coração do nosso povo para que tenham um perfeito conhecimento do poder de Deus, do seu reino, da sua justiça e de seus ensinos. Caridade, porque a nossa missão é salvar o pecador, ajudar os humildes de coração a vencer os problemas da vida, vencer o pecado e ter a sabedoria dos céus, para saberem como proceder em seu viver. Portanto, lutamos para unir corações. Olha o que o santo irmão Aldo diz aqui. Lutamos para unir corações e terem felicidade e paz na família e para que os enfermos possam ser curados pela fé no poder de Deus e dos seus santos poderosos e para santificar um povo para o reino do nosso Pai. Esta é a missão de nossa igreja, portanto, cada apostólico deve contribuir com suas ofertas e seus dízimos, fazendo sempre com amor, dedicação e despreendimento, tendo misericórdia dos que sofrem, dos que estão dominados pelo poder do mal, dos vícios, para que eles tenham a oportunidade de conhecer nossa igreja, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, santos poderosos, que Jesus nosso Senhor formou em nossa igreja para a salvação de almas preciosas para Deus o nosso Pai. E fazendo assim, aqui já é o conselho que está falando, os irmãos e irmãs estão praticando a verdadeira caridade, pois fazendo com todo amor, irão colher frutos preciosos para a sua alma, para o seu lar e sua felicidade. Portanto, nosso santo irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, em nome de Deus o nosso Pai e de Jesus, nosso Senhor, precisam de um povo que saiba fazer caridade e que ame a sua igreja e o seu próximo, para que possamos salvar muitas almas e santificá-las para que herdem a salvação e a vida eterna. Por este motivo que o nosso santo irmão Aldo sempre apelava ao nosso coração, a fim de contribuirmos para o sustento da obra gloriosa que a nossa igreja está realizando, em nome de Deus o nosso Pai e de Jesus, nosso Senhor, para a salvação e felicidade dos humildes de coração, que procuram o caminho do reino do nosso Pai. Assim também nós do Conselho Deliberativo apelamos ao vosso bondoso coração, para nos ajudar a levarmos avante a obra de nossa igreja, para que ela cumpra a sua missão como obra de fé e caridade, para a salvação de milhares de almas pela missão sublime de nossa igreja. Recebam o nosso abraço fraternal com as preciosas bênçãos de Deus, o nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador e o pastor por excelência, nosso santo e querido irmão Aldo. É o pedido por escrito, irmãos, do conselho de nossa igreja, esperando a ação de cada um dos nossos irmãos que se fazem presentes. E eu irei fazer uma oração e em seguida deixo na consciência de cada um dos prezados irmãos esta maravilhosa mensagem. Querida e Santa Vó Rosa, nosso poderoso Consolador, falei aos teus filhos sobre as nossas contribuições, que se fazem muito necessário para a expansão de nossa obra nesta terra. E confio no amor que eles têm pela tua igreja, na fé que professam no Santo Irmão Aldo e na Senhora como Espírito Consolador. Por isso peço à Senhora que consagre as nossas contribuições e que nos abençoe também, nos ajudando para que tenhamos o necessário para a nossa sobrevivência e saibamos no momento certo e preciso lembrar deste santo caminho e fazer o que se faz necessário para o crescimento da mesma. Desta forma, declaro consagrada as nossas contribuições. Amém. As nossas irmãs poderão, portanto, passar recolhendo
as ofertas. E eu tenho aqui, irmãos, alguns avisos, e já irei aproveitar esta oportunidade para fazer. Aqui nós temos um aviso sobre a festa da coroação do primaz. Já está marcada para o dia 4 a 7 de maio. Aos que forem participar, entrar em contato com a irmã Rosa Adriana, para envio de documentos. E está sendo feito o fretamento para a Santa Comunhão no dia 7 de maio. Os interessados procurar a mesma para dar o nome. O valor da passagem é R$ 65. Então, esse é o primeiro aviso. E aqui nós temos também um aviso que o regente acabou de colocar. Festa da coroação do primaz será dia 29 de abril, com início às 19 horas. Então, dia 29 de abril, nós vamos ter a festa aqui. E será uma festa muito bonita, vocês não têm dúvida, porque o coro aqui canta muito bem. E a gente vai ter uma festa maravilhosa. Irmãos, e eu tenho aqui um aviso que se faz muito necessário, né? Aviso sobre o batismo. Então aqui diz assim: informamos a todos os nossos irmãos que não teremos possibilidades de realizar o santo batismo agora em maio, é o que o conselho está falando, conforme estava programado. Porém, faremos todo o esforço para realizá-lo no dia 2 de setembro próximo. Informamos ainda que a festa da coroação do Santo Irmão Aldo em nossa sede está confirmada. E eles colocam aqui, quarta-feira, dia 3/5, festa do chá. Quinta-feira, dia 4/5, reunião de oração. Sexta-feira, 5/5, festa coroação do Santo Irmão Aldo. No sábado, 6/5, reunião especial. E no domingo, 7/5, teremos a Santa Comunhão. Os irmãos das congregações que desejarem participar, entrem em contato com o responsável de viagem de sua congregação, para que possam ser feitas as reservas. Então está aí, irmãos, o aviso do conselho sobre, principalmente, o batismo, que iria ser realizado no sábado, dia 6/5, e ele foi prorrogado para setembro. Vamos então ouvir pela orquestra, né? O hino que tem como título Glória e Louvor.
Irmãos, agora eu irei fazer a leitura do texto que nos propõe falar sobre o juízo temerário. E em seguida, após o hino que o coro apresentar, nós vamos novamente refletir sobre esse assunto, ou seja, dar continuidade aos ensinos que nós podemos relembrar ou aprender na reunião de ontem. Então aqui diz, o juízo temerário. Chama-se de juízo temerário o julgamento apressado, arrogante, baseado em impressões, em informações de segunda mão, em maledicência e no ouvir dizer. Por trás do juízo podem estar a inveja, o ciúme, a competição e o desejo de vingança. O mandamento de Jesus no Sermão da Montanha é claro: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Estas palavras de Jesus ensinaram e corrigiram aqueles homens que tinham este péssimo costume, pois o egoísmo frio leva o ser humano a não ver e nem suspeitar de seus defeitos, mesmo graves, e a aguçar a vista para descobrir e exagerar os pequenos defeitos dos outros. Não julgueis para que não sejais julgados. São Paulo nos deixou um alerta, assim que não nos julguemos, mas uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. São Tiago nos afirma: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. São Lucas complementa: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoe e serão da mesma forma perdoados. Nosso santo irmão Aldo assim nos aconselhou através deste boletim no ano de 2006. Um dos péssimos costumes do ser humano e que tem prejudicado a santificação e a vida do nosso povo é o mau costume de cuidarem mais da vida dos outros com comentários e fofocas do que da sua própria vida. Este mau hábito gera muita inimizade, descontentamento e tem magoado muita gente. A doutrina de Jesus e do Consolador ensina que cada um deve cuidar melhor da sua própria vida, da sua conduta, do seu falar, dos seus negócios e de sua família. Se cada um cuidasse só da sua vida, tudo seria melhor. Não haveria inimizades, nem fofocas, nem intrigas, nem mágoas, nem guerras e muito menos política, que só geram divisões e problemas graves na sociedade e também na família. A missão que Deus o Pai deu ao homem é de promover a paz e a união, perseverar na fé e viver feliz com todos. Nunca ficar olhando, comentando e criticando a vida do seu próximo, pois cada um é responsável pelos seus atos e serão responsabilizados por eles diante da justiça divina. A Santa Vó Rosa, quando ainda estava na terra, sempre ensinava o seu povo o seguinte: sejam simples como uma pomba, mas espertos como uma serpente. Ser simples como uma pomba é ser manso e humilde de coração, e não ser orgulhoso nem soberbo, mas saber respeitar o seu semelhante,
tratá-lo com dignidade, bondade, respeito e atenção. Esperto como uma serpente quer dizer o seguinte: ao perceber o perigo, a serpente foge e procura um lugar seguro. Portanto, o Filho de Deus, ao perceber que uma conversa ou um comentário é perigoso e pode criar sérios problemas, corta a conversa com educação e sai imediatamente do laço que lhes foi armado. Há tantos assuntos bons para se conversar, fatos importantes, que edificam a fé e enobrecem a existência do fiel a Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Entretanto, o que sempre deve ser evitado são os comentários, fofocas e juízo temerário da vida de outra pessoa. Nunca comentem com ninguém particularidades da sua própria vida, de alguém da sua família ou do seu círculo de amizade, pois isto é perigoso e traz graves consequências para quem comenta e para a pessoa cuja vida está sendo devassada. Assim se expressou o Santo Irmão Aldo. Eu lhes afirmo com convicção e segurança, sigam este meu conselho, se quiserem evitar problemas, perturbações e inimizades. Sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Cuidem bem da sua vida, se consagrem, isto é, se dediquem a fazer o bem e procurem sempre o melhor para si, e com isto evitarão estarem cuidando da vida do seu semelhante. Assim saberão respeitar os direitos de todos. Portanto, se não puderem ajudar, não atrapalhem. Este é o meu conselho, para que tenham uma vida feliz, abençoada e repleta das bênçãos de Jesus nosso Senhor e da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador. Nosso Senhor Jesus nos trouxe a vida espiritual, onde somos agraciados com muitos privilégios, mas também incumbidos de grandes responsabilidades que apontam para um dia de juízo em que seremos individualmente julgados por Deus e receberemos o galardão de acordo com o teor das nossas obras do nosso coração. Nosso Senhor nos ensina, em primeiro lugar, que não devemos estar prontos para condenar as faltas de nossos companheiros de caminhada, mas antes olharmos para a nossa própria fragilidade e assim aprendermos a ser misericordiosos com o próximo, ajudando-o a levar sua carga. Jesus não está proibindo o uso da razão, iluminada pela verdade, para discernir o bem e o mal e condenar as más obras, pois à Igreja foi dada tal autoridade para exercício da disciplina que honra e dignifica o Filho de Deus. Por isso, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos aconselharam que devemos ser muito prudentes, sábios, observadores e pacientes, e praticantes, digo melhor, da santa doutrina e disciplina, sempre considerando e amando uns aos outros, como irmãos, na caminhada em direção ao mesmo objetivo que é o reino dos céus, compadecendo-nos e prontos para ajudarmos nas fraquezas alheias, bem como sermos ajudados em nossas próprias fraquezas. É a mensagem do conselho, irmãos. E nós vamos ouvir pelo coral o hino que tem como título, Levantai os vossos olhos.
Muito bem, irmãos. E agora chegou o momento de refletirmos sobre os nossos ensinos. Momento de reverência, momento de respeito, momento de amor, gratidão a Deus pelo alimento que nós estamos recebendo. Reconhecendo que os anjos, os santos de Deus estão aqui. Quem sabe a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima. Porque como são muitas as congregações, irmãos, que estão em reunião, estes santos de grande autoridade, eles não podem ficar o tempo todo em uma reunião só. Porque eles dão assistência a todas e querem ter o prazer de irem em cada uma, ainda que por alguns instantes. Então eles dividem os momentos para estar na reunião. Muitas vezes ficam 5 minutos, ficam 10 minutos. Eles fazem a distribuição de todas as reuniões que estão acontecendo e divide o tempo para cada uma delas. Quem sabe o nosso é agora, né? E se assim for, nós estamos com a presença destes santos de Deus. A Santa Avó Rosa, partilhando conosco neste momento ao lado do Santo Irmão Aldo, de Maria Santíssima. Se assim não for, ou já vieram, ou ainda vão vir. O certo é que devemos estar atentos, silenciosos, para que estes santos de Deus cheguem e encontrem uma igreja verdadeiramente disposta a aprender e a relembrar aquilo que o Santo Irmão Aldo deseja falar ao nosso coração. É assim que nós nos alimentamos nas nossas reuniões, buscando, irmãos, o alimento perfeito para a nossa vida, porque quando nós buscamos assim, naturalmente, nós representamos o Reino dos Céus com mais afinidade, com mais santidade, com mais responsabilidade, porque vamos sempre lembrar daquilo que nós recebemos, e isso ficará em nosso coração, até a próxima reunião. Isso é muito bom. Ontem, irmãos, nós, na nossa reflexão sobre o juízo temerário, eu tive a oportunidade de falar a respeito do bem maior que nós temos, que é o nosso espírito, o ser que vai regressar ao reino do nosso Pai, o único ser que vai voltar para Deus, que vai abrilhantar o reino dos céus. Por isso que é o tesouro precioso de nossa vida, é o ser que está dentro de nós, o nosso espírito. E eu falei aos nossos irmãos a forma de como cuidar deste espírito, de como cuidar desse ser espiritual, para que ele volte ao seu lugar de origem com muita alegria, para que ele não tenha dificuldade, irmãos, de voltar em meio a turbulências. A nossa igreja, ela nos dá esta condição, porque esta igreja, irmãos, é a extensão do reino celestial do nosso Deus e Pai. De maneira que da mesma forma que Deus, o nosso Pai, em todas as épocas, Ele teve a sua representatividade nesta terra, através de um povo, hoje Deus, o nosso Pai, Ele tem a sua representação, por meio daqueles que foram ensinados pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus. Por quê? Porque eles receberam dos céus. Nós temos até uma história da Santa Avó em um quadro.
quando ela foi ao reino dos céus pela primeira vez. Olha o que aconteceu. A Santa Vó Rosa, ela foi conhecer, porque ela seria a testemunha fiel e poderosa do poder de Deus, conforme ficou registrado no livro de São João. Então, para ser a testemunha, tinha que ir lá ver, conhecer, presenciar, porque eu não posso testemunhar uma coisa que eu não vi. E quando Jesus falou da testemunha fiel, naturalmente tinha que sair da terra, não no corpo material, mas o espírito tinha que ir lá para ser a testemunha. E a nossa Santa Avó foi, e viu aquelas riquezas tão lindas do reino do nosso Pai, e o mais importante, ela viu o próprio Deus, porque Jesus levou ela no trono de Deus para conhecer Deus pessoalmente. Olha que coisa bonita. E isso aconteceu nesta igreja, no ministério da Santa Vó Rosa. E ela foi lá e viu aquela beleza. Irmãos, se fosse qualquer um de nós, eu digo a vocês, não queria jamais voltar a esta terra. Não queria jamais voltar a esta terra. Porque o nosso santo irmão Aldo, ele já nos disse, que quando um apostólico está numa condição difícil, doente, que a família está orando, está pedindo para a Santa Avó não levar, está orando para aquela pessoa ser curada, se o santo irmão Aldo mostrar um pedacinho do céu, não tem oração que faça ele voltar. A beleza tamanha que é o reino do nosso Pai. E a Santa Avó Rosa, ela foi lá no reino dos céus, contemplou a face de Deus, contemplou as belezas do reino dos céus, o lugar que Jesus preparou para esta igreja. Olha que coisa bonita. O lugar que Jesus preparou para esta igreja. E em meio a toda essa grandeza que ela viu no reino dos céus, a vontade da Santa Vó Rosa era voltar. Era voltar. Olha o amor que a Santa Vó Rosa sempre teve por nós, e tem até hoje. Mas eu estou me referindo ao amor que essa santa teve aqui no seu corpo material por esta igreja. De ver toda essa grandeza do reino dos céus, e o livre-arbítrio dava o direito a ela, de dizer, Jesus, eu não quero mais voltar, deixa aquele povo só. Ela poderia falar isso, e Jesus ia ouvir e atender o pedido dela, mas não. Ela não via a hora de voltar. Eu quero ir na terra, contar ao meu povo a grandeza do que eu vi aqui, contar para meu povo que Deus existe. Eu quero dizer ao meu povo que é muito importante eles viverem como eu ensino. Eu quero dizer a eles que a santificação é algo imprescindível na vida do Filho de Deus. Eu quero contar tudo isso para meus filhos. E quando a Santa Vó Rosa chegou aqui, o que ela nos disse? Meus filhos, quem em Deus confiou, nunca se enganou. Não saiam deste santo caminho. Jesus está aqui. Quando ela disse isso, irmãos, ela estava nos dizendo, nos trazendo uma lição muito importante. Nós temos um bem precioso em nossa vida, que vai para o reino dos céus, assim como eu fui e voltei. E esse bem que nós temos em nossa vida, em nosso corpo, nossa segunda pessoa, ele deve ser zelado, ele deve ser cuidado, de maneira que nós não podemos deixar qualquer impureza atingir, irmãos, este ser, mas cuidar de todo o coração. De maneira que por mais que alguma coisa atinja este ser, peça perdão a Deus. Não faça com que gere um vício na sua vida, porque o vício da maldade prejudica muito este ser. E quando nós falamos de vício, irmãos, não se restringe ao cigarro, à bebida alcoólica, aos entorpecentes, mas tudo aquilo que acostuma a pessoa. A exemplo do juízo temerário, ele é a fofoca. E a fofoca, ela vicia a pessoa. De maneira, irmãos, que a fofoca, quando a pessoa está viciada nela, muitas vezes ela já sai com a fofoca premeditada para contar para alguém. É desse jeito. Eu vou contar para fulano. Quando eu for na casa de alguém, eu vou contar sobre a vida de fulano.
E o que ela vai fazer com isso? Denegrir a imagem do seu semelhante. Denegrir a imagem do seu irmão. Ela vai depor contra o que a igreja ensina. E o que ele diz aqui na nota? Quem é que fala? Aquele apóstolo, eu não me lembro o nome aqui. Quem é que está falando no boletim, mas está aqui. Que quando a pessoa age com o juízo temerário, ele está indo contra a lei que foi imposta. E quando nós fazemos isso, nós estamos indo, irmãos, contra os ensinos desta igreja. Nós estamos caminhando no sentido contrário. Aquilo que nós aprendemos aqui. Porque o que eu estou relembrando aos irmãos e ensinando aos irmãos, que estas coisas é pecado, que estas coisas mancham o nosso espírito, que estas coisas é fruto de vícios, a semelhança do vício do fumo, a semelhança do vício da bebida, a semelhança do vício dos entorpecentes, que mancha o espírito. E os irmãos querem saber como é que o vício, como é muito fácil a gente entender que o vício, ele é diferente do alimento. Observem bem como o vício é diferente do alimento. Quando uma pessoa está doente, a primeira coisa que ela quer é deixar de comer. Dizem, né, um fastio, tem pessoas que falam isso, né? Ela não quer comer. E aí muitas vezes os médicos recomendam, os familiares recomendam, você tem que comer, porque senão você vai morrer. Porque se nós não nos alimentarmos, é evidente que o corpo vai ficando fraco, e ficando fraco o espírito vai ter que sair do corpo, porque não está se alimentando. E Deus criou o alimento exatamente para manter o corpo. Mas o vício já é diferente. A medicina já fala, se você não parar de fumar, você vai morrer. Olha a diferença. Por que que isso acontece? Por que que quando eu estou doente, eu sinto o desejo do vício? E quando eu estou doente, eu não sinto a necessidade do alimento. Porque o alimento, ele não alimenta o espírito, ele alimenta o corpo. E o corpo não quer o alimento porque ele está doente. Mas mesmo que ele esteja doente, se ele for uma pessoa viciada, seja na fofoca, seja no vício do fumo, da bebida alcoólica, no entorpecente, ele vai querer. Porque nesse caso, o vício não está atingindo mais o corpo, porque o corpo está fraco. Ele está atingindo o espírito. E o espírito está fazendo o corpo de escravo, exatamente para que ele seja alimentado. De maneira que se aquele corpo ele chega a um estado de muita fraqueza e aquele espírito tem que sair daquele corpo, se ele não é um espírito de Deus, ele vai ficar vagando por aí. E vagando por aí, ele vai procurar outros corpos, exatamente para se alimentar, porque ele precisa de um corpo para se alimentar. Sem o corpo próprio aqui na terra, ele não tem como se alimentar do vício. Ele precisa de alguém. E é por isso que ele vive escravizando as pessoas que bebem. Eles escravizam as pessoas que fumam. Eles escravizam as pessoas que têm vício em entorpecentes. Eles escravizam as pessoas que são dadas a fazer fofocas. Eles escravizam as pessoas que são dadas a fazer juízos temerários. Porque isso é um vício. E acompanha o espírito. E ele sente aquele desejo. Então, irmãos, é por isso que nossa igreja ela tem dito, é um perigo muito grande. E o bem precioso que nós temos, irmãos, dentro de nós, que é o Espírito, ele tem que estar num estado de paraíso. Ele tem que se sentir, irmãos, em um paraíso em nosso corpo. E é por isso que eu disse ontem para os irmãos, que a nossa vida nesta terra e nesta igreja, neste santo caminho, o nosso corpo deve ser um paraíso para a morada do Espírito. Para quando o Espírito ele se desligar desse paraíso aqui na terra, naturalmente esse paraíso que é o corpo, ele vai para a terra porque ele veio da terra. Mas o Espírito que saiu desse paraíso, ele vai para a morada eterna de Deus, para o reino dos céus. E é desse jeito. É assim que a nossa igreja ensina.
Uma vida santificada, irmãos, uma vida honrada, uma vida cheia de virtudes do Espírito de Deus. Porque nós não podemos viver aqui, irmãos, de aparências. Uma vez que nós somos uma igreja, que nós vivemos aqui, e nós aprendemos aqui os mistérios do reino do nosso Pai, por meio de revelações, por meio de visões, porque o Consolador, ele foi no reino dos céus. E não foi só o Consolador, o santo irmão Aldo também da mesma forma. Semanalmente ele era levado ao reino do nosso Pai, porque ele também faz parte deste galardão de testemunha fiel e poderosa do poder de Deus. Ele faz parte, porque ele presenciou os fatos para nos contar. Ele não usou a história para nos contar, mas além daquilo que foi passado para o santo irmão Aldo, a respeito do reino dos céus, ela, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, levava o santo irmão Aldo para contemplar os fatos, para ver as realidades do reino dos céus e nos contar os fatos, irmãos, sem deixar uma vírgula para trás. E isso, o que acontece? Nos traz uma responsabilidade maior. Olha, uma responsabilidade muito maior, que os irmãos não têm ideia da responsabilidade que é nossa, em obedecer a Deus, em obedecer a Jesus, em viver, irmãos, para Maria Santíssima, que contribuiu muito com a obra de nosso Senhor nesta terra, em viver, irmãos, para a Santa Avó Rosa e o nosso querido e santo irmão Aldo. Então veja a nossa responsabilidade como é. Uma responsabilidade muito grande, porque nós podemos dizer, nós conhecemos Deus. Conhecemos Deus porque conhecemos a Santa Avó Rosa. Conhecemos Deus porque conhecemos o nosso querido e santo irmão Aldo. E uma pessoa que representa o nosso Deus na plenitude que representou a Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo, é como se estivéssemos vendo Deus nas pessoas desses santos. É como se tivéssemos conhecido Deus pessoalmente na pessoa desses santos. E o que a doutrina nos ensina? Aqueles que conhecem a Deus e voltam atrás, era melhor não ter conhecido. E aqui eu posso dizer, aqueles que conhecem o santo irmão Aldo e a santa avó, e voltam atrás, era melhor não ter conhecido. Porque imaginem uma pessoa que conhece esses santos de Deus. Um dos maiores santos que existe na eternidade, ao lado de Jesus, de Maria Santíssima e do nosso Deus. Conhecer esses santos de Deus. Conhecer o reino do nosso Pai através de uma revelação perfeita destes santos. Não dão valor àquilo que é ensinado. Não se preocupam com aquilo que está sendo falado aqui. Não dão créditos. Ouve falar aqui nesse momento e depois faz o que quer e o que bem entende. Isso é voltar atrás. Porque menosprezar, irmãos, ensinos semelhantes a estes, isto é voltar atrás. Isto é correr perigo. Ouvir ensinos como ensina esta santa igreja e fazer tudo diferente, como diz aqui, o juízo temerário, a fofoca, a desunião, o desrespeito, a falta de consideração pelo seu irmão, tudo isso é voltar atrás. Então, quando a nossa igreja traz este ensino para o nosso povo, é exatamente para alertar o nosso povo. Aqueles que já estão em ordem e que já vigiam em relação a este assunto, procurar cuidar muito mais ainda. Mas aqueles que de repente ainda são dados a fazer esse tipo de comentário, não se preocupam em denegrir a imagem do seu semelhante, tomar cuidado. Reconhecer, irmãos, olha, de vez em quando eu faço isso, mas agora eu vou deixar de fazer essas coisas. Eu vou seguir melhor a minha igreja.
eu vou ouvir melhor os ensinos de minha igreja. Eu vou valorizar ainda mais os ensinos da minha igreja. E quando eu pensar em fazer o mal ao meu semelhante, ao meu irmão, falar mal do meu irmão, eu vou pensar 2 vezes. Porque tudo isso, irmãos, é premeditado. E se é premeditado, ele nos dá a oportunidade de pensar o que vamos fazer. A maldade ou o bem. E se nós tivermos uma mente equilibrada, valorizarmos os ensinos de nossa igreja, sem dúvida nenhuma, vamos optar pelo melhor, que é fazer o bem ao nosso semelhante. Fazer, portanto, irmãos, ao nosso semelhante, aquilo que a nossa igreja faz por todos nós. E sem dúvida nenhuma, fazendo assim, seremos felizes e bem-aventurados. Deixaremos de lado, irmãos, o juízo temerário. Deixaremos de lado, irmãos, tudo e qualquer vício que possa, irmãos, adentrar na nossa mente, passar direto e atingir o nosso espírito que está no seu paraíso. O paraíso que Deus construiu com as boas maneiras, com as boas virtudes, com a boa dedicação, que são os frutos que Deus, o nosso Pai, Ele disse, de todos esses, poderão saciar. O fruto do amor, o fruto da bondade, o fruto da misericórdia, o fruto da mansidão, o fruto do perdão, está tudo à disposição de vocês. Pode comer deles, pode fazer uso deles, porque vai fazer com que vocês cresçam. E estes frutos, eles estão resumidos no quê? Na santidade do Filho de Deus. Resume-se na santidade do Filho de Deus. Enquanto, irmãos, que toda maldade que existe, vício, maus costumes, falar mal do próximo, tudo isso se resume no quê? No pecado. Se resume no pecado. E é o que o Filho de Deus, o nosso Pai, precisa evitar. Evitar, irmãos, para ser bem-sucedido na sua carreira de fé e, naturalmente, para conquistar, irmãos, os melhores galardões do reino do nosso Pai. Foi assim que o santo irmão Aldo venceu. Foi desta forma que nossa querida e santa Vó Rosa venceu. Maria Santíssima não foi diferente. Jesus, da mesma forma, venceu e hoje é o santo que é no reino do nosso Pai, porque também foi um vencedor. E nos convidou a sermos vencedores também. Quando ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e vocês também, se confiarem no santo irmão Aldo, na Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e em Jesus, e praticarem os ensinos que esta igreja ensina, serão também da mesma forma vencedores. Então, irmãos, vamos vencer assim. Sempre lembrando dessas mensagens, porque olha o silêncio que está. Exatamente, tenho certeza que cada um recebendo e não deixando passar de um ouvido para o outro, né? Porque existe aqueles que de repente, entrou aqui, saiu aqui. Mas pelo silêncio que nós estamos observando aqui, todos estão guardando no coração esses ensinos. Para relembrarem sempre, quando esses perigos, irmãos, se aproximarem da nossa vida. Opa, mas eu aprendi um ensino tão diferente do que o inimigo está me convidando agora, eu não vou aceitar. Eu vou preferir minha igreja. Eu vou preferir os ensinamentos de minha igreja, porque eu quero ir para o céu. Eu quero me encontrar com os meus irmãos no reino dos céus. E assim, irmãos, seremos vencedores. Que a Santa Vó Rosa e o nosso querido e santo irmão Aldo abençoe a todos. E vamos ainda, irmãos, ouvir mais um hino pelo coral desta congregação, que tem como título O Mundo Agora Tem Jesus. Olha que hino maravilhoso. O mundo agora tem Jesus. E em especial, esta igreja apostólica. Vamos ouvir.
repente, um mistério no ar, nova estrela aparecia no firmamento, pastores em vigília, maravilhados com o que acontecia. Não
Muito bem, irmãos, e assim chegamos ao final de nossa reunião. E eu quero carinhosamente agradecer a participação de todos os nossos coristas, os nossos regentes, músicos, os coristas em geral. Que a Santa Vó Rosa abençoe grandemente a todos vocês e que continue cantando bonito como sempre tem cantado. Agradeço aí a participação dos nossos obreiros, diaconisas, os nossos colegas de ministérios, pastores que estão aí também, trazendo o seu apoio, a sua força para que tenhamos aqui momentos felizes. Que a Santa Vó Rosa e o nosso querido e santo irmão Aldo abençoe também os nossos membros, que deixaram seus lares e escolheram esse momento para estarem aqui conosco, prestigiando esse momento de fé. Aos nossos internautas, recebam o nosso abraço fraternal, o nosso carinho por estarem assistindo aí as nossas reuniões online. Isso também é muito bom. E vamos, portanto, finalizar a nossa reunião, irmãos, com uma oração. Convido os que estão assentados para que se coloquem em pé. Curvem suas cabeças, suas mãos estejam levantadas aos céus. Oremos. Querida e Santa Vó Rosa, estamos muito felizes com a tua presença em nossa reunião. O prazer de ter a Senhora conosco é imenso. Também o nosso querido e santo irmão Aldo, porque os Senhores nos prepararam para o reino dos céus, para Deus o nosso Pai. E nós reconhecemos também quanta alegria está em Deus, em Jesus e na Mãe Virgem Maria Santíssima, em poderem encontrar estes santos nesta terra em nossos dias, para concluir a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui, querido irmão Aldo, à tua disposição, prontos para te servir, honrar o teu santo nome com uma vida justa, uma vida honrada, sempre fazendo valer em nossa vida e nosso coração os teus ensinos que são preciosos, que vão nos levar ao reino do nosso Pai. E nós queremos nos encontrar no reino dos céus, e ao nos encontrarmos lá, queremos dizer, santo irmão Aldo, que valeu a pena fazer parte deste santo caminho e reconhecer que Jesus está aqui e que foi Jesus nosso Senhor, que preparou o Senhor e a Santa Vó Rosa para nos trazer o que há de melhor e maior em matéria de religião. E nós reconhecemos tudo isso pela forma como esta igreja nos prepara, como esta igreja nos educa e como esta igreja nos familiariza com o reino do nosso Pai, acreditando na santidade dos anjos, dos santos, que são vivos e são poderosos, e que ao terem deixado seu corpo foram morar na eternidade com Deus. Assim é a nossa esperança e, por que não dizer, a certeza da nossa salvação nesta santa igreja, graças ao ministério precioso do Consolador da promessa de Jesus, que é a nossa querida e Santa Vó Rosa, e do profeta dos tempos da regeneração, nosso santo e querido irmão Aldo. Agora peço por estes cujos nomes estão representados nessa caixa de oração. Peço ao Senhor, santo irmão Aldo, que da mesma forma atenda aos seus pedidos, dando a eles a paz, a felicidade que eles precisam. Se estão doentes, dê saúde. Se estão participando de algum concurso, esteja lá com eles, para que tudo dê certo em seus projetos e eles tenham a alegria, a felicidade de ser uma pessoa bem-sucedida nesta terra e reconhecer que o teu poder se fez presente. E agora despede a todos esses meus irmãos com a tua paz, a tua bênção, a bênção de Deus, o nosso Pai, de Jesus, Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo esteja sobre todos esses meus irmãos. Recebam assim, prezados irmãos, com muita alegria e fé, porque o santo irmão Aldo, ele sempre teve o prazer, a alegria, a satisfação de nos abençoar. E é feliz quando nós recebemos com alegria a fé, que ele é vivo e ele é poderoso e ele está conosco nesse santo caminho. Vão em paz, que os anjos e os santos do nosso Pai vos acompanhem eternamente. Amém. A paz do Senhor a todos, que a Santa Vó Rosa os abençoe. Muito obrigado.
A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.